Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui vocês estão no canal Bíblia Revelada e nós estamos no quarto capítulo, também da série Apocalipse, Revelações de Esperança, e o tema de hoje é o Trono de Deus e o Livro Selado. O que será que essas coisas que estão aqui no Apocalipse significam? Nós vamos descobrir ao longo desse vídeo, então fica até o final dele para poder você entender cada detalhezinho que está aqui nesse vídeo. E como de costume, já se inscreve aqui embaixo no canal, ativa o sininho das notificações, deixa muito like e compartilha com os teus amigos esse conteúdo maravilhoso que eles vão entender ainda melhor o Apocalipse. E também deixa aqui embaixo nos comentários alguma coisa que você queira, alguma sugestão de vídeo ou outra coisa assim. E também segue nas redes sociais, @BíbliaRevelada_, em todas as redes sociais. No Instagram, que eu também estou muito ativa, postando coisas praticamente todo dia. No TikTok, que eu também estou postando praticamente todos os dias vídeos lá. No Kawaii, que agora é novo, que também todos são o mesmo Bíblia Revelada _ tá aqui na tela. E também no Twitter, para você não perder nada, porque tem conteúdos lá a mais, coisas para você edificar a sua vida, tá bom? Então, roda a vinheta. No Brasil, nós estamos com 384 mil mortes por Covid-19. Eu sei que esse não é o assunto do vídeo, mas eu tô aqui para falar o quão ruim isso é. Nós temos passado por tantas tragédias durante esses últimos anos e tem tanta coisa acontecendo uma em cima da outra, muita gente se separando, muita gente tendo depressão, muita gente tendo crise de ansiedade, muita gente tendo muitas coisas. Será que Deus não está vendo a situação da gente? Será que Ele não está mais no controle? Ele não deixou a terra para lá e não quer saber mais? Fica até o final desse vídeo, porque você vai saber. Mas nesses capítulos tem uma palavra que se repete muito, que é trono, principalmente no Apocalipse. Ela se repete mais ou menos 47 vezes. E nesse capítulo, Deus nos dá um convite muito especial. Ele nos chama para entrar em sua presença, para ver que ele ainda está no trono, que justamente é uma palavra-chave do capítulo 4 e do capítulo 5. Mas no capítulo 4, ela aparece mais ou menos 14 vezes, ou seja, é uma palavra muito importante, nos mostrando que Deus ainda está no trono. E vou falar logo de agora, independente do que esteja acontecendo na tua vida, Deus ainda está no trono. Se Deus nunca deixou um pardal, se Deus nunca deixou qualquer ser vivo, a natureza, se Ele sempre cuidou, não é agora que Ele vai te deixar. Então confia nele logo de agora. Então, nós vamos ler agora Apocalipse 4, nós vamos ler todo o capítulo, que só são 11 versículos e é muito importante a gente ler ele todo, tá certo? Então, vamos lá. Apocalipse 4 tem o título O Trono no Céu. Depois dessas coisas, olhei e diante de mim estava uma porta aberta no céu. A voz que eu tinha ouvido no princípio falando comigo como trombeta, que é a voz de Jesus que estava falando ali, como a gente viu nos outros vídeos. Se você não viu, tá aqui nos cards, eu vou deixar para você dar uma olhada, porque é para você entender esse capítulo aqui, entender esses capítulos que nós vamos estudar, você tem que dar uma olhada nos outros. Então, se você ainda não viu, dá uma pausa e vê. Mas se você viu, continua aqui comigo. Que essa voz aqui era, como eu estava falando, justamente a voz de Jesus que estava falando com João. Disse assim: escreve, João, porque isso aqui vai ser muito importante, isso aqui são revelações. Então, João está escrevendo, é a mesma voz que fala com ele, com voz de trombeta. E disse: suba para cá e mostrarei a você o que deve acontecer depois dessas coisas. O verso 2. Imediatamente me vi tomado pelo Espírito, e diante de mim estava um trono no céu, e nele estava sentado alguém. Essa palavra espírito não significa que é a alma de João, alguma coisa assim, mas simplesmente significa que ele ainda estava com o corpo em Patmos, porque ele escreveu o livro de Apocalipse todo na ilha de Patmos. Então, ele ainda estava com o corpo lá, mas a mente dele, ele estava tendo uma visão, ele estava se voltando para o que Deus estava mostrando para ele. A mente dele não meio que
estava focada em outra coisa. Ele não estava percebendo as coisas que estavam ali ao redor dele normalmente, tá certo? Então, continuando, diante de mim estava um trono no céu e nele estava sentado alguém. Verso 3. Aquele que estava sentado era de aspecto semelhante a jaspe e sardônio. Um arco-íris parecendo uma esmeralda circundava o trono. Verso 4. Ao redor do qual estavam outros 24 tronos, e assentados nele haviam 24 anciãos. Eles estavam vestidos de branco, e na cabeça tinham coroas de ouro. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. Diante dele estavam acesas 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. E diante do trono havia algo parecido com um mar de vidro, claro como cristal. No centro, ao redor do trono, haviam 4 seres viventes cobertos de olhos, tanto na frente como na trás. Nós vamos falar deles. Verso 7. O primeiro se parecia com um leão, um segundo com um boi, o terceiro tinha um rosto como de homem, o quarto parecia uma águia em voo. Cada um deles tinha 6 asas e era cheio de olhos, tanto ao redor como por baixo das asas. Dia e noite repetem sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. E verso 9, toda vez que os seres viventes dão glória e honra e graças àquele que está sentado no trono e que vive para todo sempre, os 24 anciãos se prostram diante daquele que está sentado no trono e adoram aquele que vive para todo sempre. Eles lançam as suas coroas diante do trono e dizem: Tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas. Então, nós vamos por partes, vamos entendendo cada parte desse capítulo, mas para a gente entender o contexto geral do que está acontecendo aqui, porque às vezes parece meio confuso, eu vou explicar o que está acontecendo aqui. João estava tendo uma visão que Jesus deu para ele, que Deus deu para ele, e ele viu assim, um ser, ele estava sentado no trono, uma pessoa, algum ser, e ele era semelhante a jaspe e sardônio, que são pedras vermelhas muito bonitas. E ao redor do trono havia um arco-íris semelhante à esmeralda. E também ele via ao redor ainda 24 anciãos e tinha também 4 seres viventes, que a gente também não sabe quem são eles até agora, nem os 24 anciãos. Mas a gente vai tentar descobrir aqui quem eles são. Então, como eu falei, no verso 3, ele aqui está falando que era semelhante a jaspe e a sardônio e também parecendo uma esmeralda, arco-íris parecendo uma esmeralda. A cena era tão cheia de glória, tão gloriosa, porque não tem como a gente descrever o céu. Imagina você chegar para um índio e que ele nunca viu civilização assim como a gente tem hoje em dia e botar ele no meio da cidade. Então, ele vai tentar descrever aquilo que ele viu quando ele voltar, de acordo com o que ele já tinha visto na vida dele, por exemplo, um cavalo, alguma coisa assim. Ele vai tentar descrever, mas não vai ser 100%, vai ser do jeito das coisas que ele conhecia. Foi assim também com João, porque não tem como a gente descrever tão maravilhoso é o céu. O céu é perfeito, então ele se usou de termos que tinha aqui na Terra, como por exemplo essas pedras de sardônio, de jaspe, que elas eram vermelhas, e a esmeralda, que ela era um tipo de pedra verde, bem esverdeada, muito bonita. Como eu estava falando, o céu era tão maravilhoso que não dava para descrever. Mas João não foi o único que teve uma visão do céu. Também Isaías teve, que está lá descrito em Isaías 6, do 1 ao 3, que é muito importante vocês lerem esses versículos, porque eles estão falando sobre os serafins, que é uma classe de anjos, que eles têm 6 asas, que com 2 eles voam, com 2 eles cobrem o rosto e com 2 eles cobrem os pés. E é parecido com os 4 seres viventes que nós vemos aqui. Eles não são iguais, mas eles são parecidos, eles não são da mesma classe. A gente não sabe que classe é os 4 seres viventes. E também Daniel, em Daniel 7, o 9 e o 10. Então, o que a gente vê mais nessa cena? A gente vê também um arco-íris, que era semelhante à esmeralda. Esmeralda é uma pedra, não sei se é preciosa, mas é uma pedra que ela é esverdeada, ela é linda, maravilhosa. E o que representa esse arco-íris? Primeiramente, ele representa a aliança que Deus fez com Noé, lá em Gênesis 9, do verso 11 até o verso 17, que fala que depois que Noé
desceu da arca depois que ocorreu todo o dilúvio. Noé agradeceu a Deus e aí ele fez uma aliança com Noé de que nunca mais destruiria a terra com algum dilúvio e com água. Também representa a misericórdia de Deus e a esperança de que Deus nunca mais faria alguma coisa parecida, tá certo? Então, já no verso 4, nós vemos a presença de 24 anciões em seus 24 tronos, e eles estavam vestidos de branco e tinham coroas na cabeça, como a gente leu aqui. E o que representa essa vestidura deles e essa coroa? Bom, a vestidura ela representa a justiça dos santos, e a coroa representa que eles foram vitoriosos sobre o pecado. Então a gente reflete aqui que eles não eram anjos, e sim eles eram seres humanos já ressuscitados, que já passaram pela fase da terrena daqui da terra. E nós temos a possibilidade de que talvez Moisés, Enoque e Elias sejam um dos 24 anciões, já que Moisés ressuscitou e foi para o céu, e Enoque e Elias eles foram diretamente para o céu. Outra hipótese também que está descrita em Mateus 27, do 50 até o 53, de quando Jesus ressuscitou, outras pessoas também ressuscitaram com ele. E talvez depois que eles testemunharam, porque eles ressuscitaram para poder testemunhar para as pessoas que Jesus já havia ressuscitado, que ele estava vivo. Então, talvez depois que eles testemunharam, eles também subiram aos céus e agora fazem parte dos 24 anciões, por exemplo. E agora no verso 5, nós vemos a presença de candelabros. Vou ler aqui rapidinho o verso 5 para você se lembrar. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. Diante dele estavam acesas 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 espíritos de Deus. Então, o que tinha ali? Tinha um candelabro que também tinha no santuário, que representava a presença de Deus em sua totalidade e perfeição, e também representa o Espírito Santo, a trindade que estava ali, representado pelo número 7, já que tem 7 lâmpadas no candelabro, que é a totalidade, a plenitude e a perfeição, que o Espírito de Deus estava lá, tá certo? Dos versos 6 até o verso 8, nós vemos a presença de 4 seres viventes, que justamente eles tinham, cada um tinha uma aparência de leão, um era a aparência de leão, o outro tinha a aparência de boi, o outro de homem e o outro de águia. Eles tinham vários olhos e também tinham 6 asas cada um. Então, é bem parecido com os serafins, só que, lembrando mais uma vez, eles não são serafins, mas são bem parecidos, por causa que tem 6 asas, mas não são da mesma classe. E o que a gente pode falar que representam esses 4 seres viventes? Nós temos 2 interpretações. A primeira é que talvez esses 4 seres viventes representem as 4 tribos líderes de Israel. Lembrando que isso aqui não está na Bíblia, ele está na tradição judaica, descrita lá. Mas não está na Bíblia, mas faz sentido, porque quando eles estavam no deserto, ficavam 3 tribos ao norte, 3 ao sul, 3 no leste, 3 no oeste. Então, cada tribo ali tinha uma que predominava sobre as outras 2. E justamente as tribos que era Judá, Ruben, Efraim e Dan, de acordo com a tradição judaica. E essas tribos, elas tinham um símbolo, elas tinham lá na sua bandeira um símbolo. E cada uma era. Judá, ele tinha um símbolo de leão, que é daí justamente que vem aquela expressão que está na Bíblia, o leão da tribo de Judá, porque Jesus, ele vem da tribo de Judá. Ruben, ele tinha um de homem, Efraim de boi e Dan, águia. E outra interpretação também, que fala, comentaristas assim falam, que podem ser 4 fases do ministério de Jesus, que estão descritas nos 4 evangelhos, que é Mateus, Marcos, Lucas e João. E cada um dá uma ênfase para justamente a aparência dos 4 seres viventes. Mateus, ele dá a ênfase de que Jesus é rei, representando o leão. Marcos, ele dá a ênfase de que Jesus é como um servo, representado pelo boi. Lucas, ele dá a ênfase de que Jesus é o Filho de Deus, representado pelo homem, e João, de que Jesus é Deus, representado pela águia. Dos versos 9 até o 11, que é a última parte do capítulo 4, já para a gente ir para o 5, falar um pouco sobre ele, a gente vê que Deus é adorado aqui, ó. Santo, santo, santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Não sei se vocês perceberam, mas nessa parte aqui, santo, santo, santo,
ele não está adorando somente a Deus, ele está adorando a Trindade, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ou seja, os três eles estão sendo adorados aqui nesse primeiro momento, pelos anciãos, pelos 4 seres viventes e pelos anjos que estão ali naquela cena. Então, voltando aqui, nós vemos que Deus ele é adorado como Criador de todas as coisas. Então, justamente por isso, ele é o único de ser digno de receber glória, honra e poder. Isso não é lindo, maravilhoso? Isso nos mostra justamente que Deus está no comando, que ele criou todas as coisas e que ele não vai perder isso da mão. Tá certo? Vamos agora para o capítulo 5. Então vamos lá ler o capítulo 5, do verso 1 até o verso 6, que diz o seguinte: Então vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro em forma de rolo, escrito de ambos os lados e selado com 7 selos, ou seja, ele estava escrito por dentro e por fora. Vi um anjo poderoso proclamando em alta voz: Quem é digno de romper os selos e de abrir o livro? Mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro ou sequer olhar para ele. Eu chorava muito, porque não havia ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele. Então um dos anciãos me disse: Não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então eu vi um cordeiro que parecia ter estado morto, em pé, no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciãos. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 espíritos de Deus enviados por toda a terra. E o que a gente vê novamente aqui nessa cena, voltando, já estava no capítulo 4, mas aqui nós vemos elementos novos. O que a gente vê? A gente vê Deus, que no caso é aquela pessoa que está sentada no trono, com um livro na sua mão direita em forma de rolo, escrito por dentro e por fora, e tinha 7 selos, ou seja, esse livro era muito, muito, muito importante. E o que esses 7 selos representam? Os 7 selos, no caso selos, normalmente era usado só um, né? Mas na antiguidade se usava eles para fechar, para selar alguma informação, para deixar, por exemplo, as 7 chaves, que era uma informação muito importante para poder ser enviada para outra pessoa. Então, se um selo já era importante, imagina 7 selos. Ou seja, é uma informação muito, mas muito, mas muito importante, que não pode ser lida por nenhuma pessoa assim aleatória. Então, aqui que João estava chorando muito porque não tinha ninguém que era digno nem de olhar, nem de ler ele. Então, o ancião, no verso 6, ele fala que Jesus é digno de abrir o livro, porque Jesus é o cordeiro e o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Esses paralelos que falam unicamente sobre Jesus. Jesus é o único digno de abrir o livro. Então, todo mundo adora ele depois que vê que ele é o único digno de abrir. Mas por que ele é o único digno? Porque ele morreu na cruz, ele passou pela parte humana, mas ao mesmo tempo ele era Deus. E o que estava escrito ali naquele livro? Aquele livro fala da história da humanidade. E se você quiser saber o que esses 7 selos têm, nós vamos ver no próximo vídeo. Nós vamos falar sobre os 7 selos do capítulo 6, então não perca, já ativa o sininho das notificações para você não perder nenhuma novidade aqui que vai sair. E vai ser muito interessante a gente ver esse 6º capítulo. Então, voltando aqui, a gente vê que Jesus é adorado nos versos no verso 9, no verso 10 e no verso 13, que a gente vê dizendo assim, eles cantando um cântico novo. Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto e com teu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. Tu os constituíste sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Então olhei e ouvi a voz de muitos anjos, milhares, milhares, milhões de milhões, e eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes e os anciãos, e cantavam em alta voz: Digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza e sabedoria, força, honra, glória e louvor. Então ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo o que neles há, que diziam: Aquele que está assentado no trono e ao Cordeiro, sejam o louvor, a honra, a glória e o poder para todos sempre. Amém. Então, se você não percebeu aqui,
a Trindade é adorada, principalmente no verso 8, no capítulo 4. Agora nós vemos Jesus sendo adorado como o Cordeiro que salvou toda a humanidade. E no último cântico nós vemos Deus e Jesus sendo adorados. Então Deus está passando ali a autoridade para Jesus. Não que Deus tenha pedido a autoridade, que ele nunca vai perder, é lógico. Mas porque Jesus também tinha autoridade, já que ele passou por toda a fase humana e ao mesmo tempo era Deus. Então, vê que maravilhoso a gente vê a Trindade junta ali e os três compartilhando o trono, porque os três eram Deus, os três eram um só ao mesmo tempo. Se vocês quiserem um vídeo assim sobre o Espírito Santo, sobre os anjos, falem aqui nos comentários para a gente saber, e vai ser um assunto muito interessante para a gente discutir aqui. Então, eu vou falar uma frase que eu achei maravilhosa da revista do Bíblia Fácil sobre o Apocalipse, que fala assim: só Jesus era digno de abrir os 7 selos e desvendar perante o seu povo os eventos da história, desde os dias de João até o estabelecimento do seu reino. Então, o que estava escrito ali? Estava escrito a história toda da humanidade. Então, só Jesus era digno de abrir, porque ele passou por tudo aquilo, ele morreu por você. Então, se você está passando por alguma coisa, Jesus pode resolver. Deus ainda está no trono comandando o universo. E não é por causa dessa dificuldade que ele vai deixar de comandar. Nenhuma dificuldade é grande demais para Deus, porque Deus vai ser sempre muito, muito, muito maior. E saiba que essa dificuldade vai com certeza passar. Um dia ela vai passar. Você, a única coisa que precisa fazer é confiar em Deus. Então, para a reflexão da gente aqui, eu vou deixar o texto de Isaías 53, do verso 5, que diz o seguinte: ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então, que Deus te abençoe e saiba que Jesus é o único que tem que reinar na sua vida. Se, igual fala a música, se ele não for o primeiro no teu coração, não adianta de mais nada. Não passa nenhuma ilusão. Então a gente precisa que Jesus reine em nossa vida, e a gente precisa saber que essa fase que nós estamos vivendo é o tempo do fim, mas ela vai passar, e que Jesus vai voltar e vai nos receber, nos trazer de volta o que era nosso. Então, muito obrigada por assistir até aqui. Se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações, deixa muito, muito, muito like. Compartilha com os teus amigos esse vídeo maravilhoso que fala sobre o Apocalipse, para eles aprenderem um pouquinho mais. E nos segue nas redes sociais. Um beijo e até o próximo vídeo. Não perde, viu? Vai ser sobre os 7 selos. Tchau!